Lucas 13, versículo 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um Senhor: são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começares a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós, lançados fora. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Amém? Pode se assentar, no nome de Jesus. Prometo que vou ser rápido hoje. Jesus está a caminho de Jerusalém. E todos sabem que foi em Jerusalém que se encerrou a missão de Jesus aqui na terra como Verbo encarnado. Jerusalém era o caminho final, era o lugar para onde Jesus terminaria o seu percurso de 3 anos, levando uma boa palavra, uma palavra nova, uma palavra do reino de Deus, uma palavra que não é desse mundo, uma palavra que vem do céu. E enquanto ele caminhava, você vai observar que ao longo desta caminhada, muitos milagres aconteceram, muitos enfermos foram curados e a palavra foi ministrada. Ele nunca deixou de ministrar. O ofício de Jesus era esse: implantar o reino de Deus aqui na terra. Eu já preguei sobre isso. E é importante a gente sempre estar continuamente pregando. Ele caminhava e pregava. Até em seus momentos e lugares de descanso, Jesus tinha motivo para pregar. Ele vai dizer assim, em relação a parar de trabalhar, ele vai dizer: meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Eu trabalho também. Jesus é o exemplo de missionário para nós. Jesus é o exemplo de evangelista, de pregador, de anunciador. Ele é o homem que nós temos que ter como exemplo, o homem que devemos ser. É Jesus. O coração de Jesus é o coração que nós temos que almejar ter. Um coração acolhedor, um coração abençoador, um coração de um homem que ama. No capítulo 15 desse mesmo livro, você vai ver que Jesus sentava com os publicanos daquele tempo, com os gentios. Em outras palavras, Jesus sentava com a corja da sociedade romana. Com a corja. Para os religiosos era corja, era um grupo de gente que Jesus jamais poderia sentar. Era um grupo de gente pecadores. E Jesus sentava com eles. No capítulo 15 você vai ver que Jesus sentava com eles e comia com eles.
E é interessante que nos 2 primeiros versículos, os fariseus vão julgar Jesus dizendo: por que ele come com essas pessoas? Senta com essas pessoas. O Jesus veio para buscar os perdidos, para sarar os doentes, para dar força para o fraco, para salvar os pecadores. Então, a caminho de Jerusalém, ele anunciava a palavra. E constantemente alguém cruzava o caminho de Jesus com algumas questões. Nós vamos ver várias pessoas cruzando o caminho de Jesus. Nós vamos ver um rico, um jovem rico, perguntando para Jesus: o que é que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus vai responder para o rico: vende tudo que você tem e dê aos pobres, segue-me. E o jovem rico vai dizer: mas o que eu tenho é a herança dos meus pais, não posso. Vira as costas e sai, vai embora. Nós vamos ver alguns homens que pertenciam à guarda de Roma, do alto escalão, poderio, do alto comando, encontrando com Jesus, pedindo para que Jesus fizesse alguma coisa, intercedendo em favor de um dos seus servos, na ocasião o centurião romano, pedindo para que Jesus curasse um dos seus servos que estava lá em casa. Jesus se propõe aí, o centurião diz: não precisa ir não, uma palavra sua já é suficiente. E Jesus fica muito alegre em ver tamanha fé daquele homem, né? Nós vamos ver alguns outros que se apresentam até Jesus desesperados. É o caso de Jairo, que pede para que Jesus vá à sua casa também fazer um milagre, curar. Nós vamos ver Zaqueu, que sobe numa árvore, porque Zaqueu era de baixa estatura, diz as Escrituras, que sobe uma árvore para ver Jesus, e Jesus vê Zaqueu, e Jesus diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou comer lá na sua casa, vou cear com você. Enquanto Jesus caminhava, muitas coisas iam acontecendo. Nós vamos ver uma mulher que corre atrás de Jesus e se infiltra no meio da multidão, porque Jesus era cercado de multidões. E ela toca nas vestes de Jesus e ela é curada de uma enfermidade que há muito tempo ela sofria. Ela sofria de fluxo contínuo de sangue. Para quem não sabe, é uma menstruação contínua. Quantos milagres Jesus fez? Jesus encontra com um cego. Não um só, vários. Mas esse em especial, Jesus pergunta para ele: o que tu queres? Ele fala: eu quero ver. Eu quero enxergar. Jesus gospe no barro, passa o barro nos olhos dele e diz assim: agora você vai entrar lá no tanque de Siloé, você vai lavar os seus olhos. E ele lava os olhos e ele passa a enxergar. Jesus encontrou com muitas pessoas, inclusive encontrou com os demônios. Os demônios também tiveram um encontro com Jesus ao longo dessa caminhada. Na vida de um jovem na cidade de Gadara, a Bíblia diz que ele estava possesso não só de um demônio, mas de uma legião. E quando Jesus chega naquela cidade, ele desce do barco, esse demônio que estava possuindo um corpo desse jovem, vai até Jesus e diz assim: o que tu queres comigo? Por que é que você veio fazer aqui? O que tu veio fazer aqui? Quantos encontros Jesus teve ao longo dessa caminhada? Ele tinha várias opções. Ele poderia não entrar em algumas cidades inimigas de Israel, é o caso dos samaritanos. E Jesus entra em Samaria, encontra com uma mulher no tanque. O tanque que outrora teve um simbolismo, e ainda tem um simbolismo profundo na história do povo de Deus. E ela está tirando água desse tanque.
E Jesus pede para ela um copo d'água, um pouco d'água. Ela diz: está errado, você não pode falar comigo. Por dois motivos. Primeiro, o homem não dirige a palavra para a mulher. E principalmente você, sendo um judeu. E ela é impactada com Jesus, porque Jesus vai dizer para ela: se você soubesse quem é que está te pedindo água, você viria até mim pedir água. Então, ao longo dessa caminhada, já falei bastante, muitos encontraram com Jesus e aqui não é diferente. Se você observar o versículo 2, vai dizer, coloca aí, por favor, meu filho. Desculpa, o versículo 23. Disse-lhe um Senhor, Senhor, são poucos os que se salvam? Só que é um curioso que aparece diante de Jesus preocupado com estatística. Está preocupado com números. Aqui há várias interpretações aqui. A primeira delas é que esse homem poderia achar que somente os salvos seriam judeus. Então ele pergunta para o Senhor, no meio de todos os judeus, se seriam poucos. Quantos de nós seríamos salvos? Esse é o primeiro ponto. A outra questão outra interpretação que trazem é que esse homem estava com dúvida se de fato ele fazia parte desse grupo e se fazia, qual era o grupo que poderia ser salvo e quem seriam esses salvos. Então a Bíblia não é bem clara, os teólogos, os comentaristas não são claros em relação a qual o propósito foi desta pergunta. Mas é uma pergunta curiosa. Para toda pergunta tem uma resposta. E Jesus vai responder. No versículo 24, eu vou pedir que você coloque a versão a NVI. Jesus responde: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Se você observar, no versículo 22, quem faz a pergunta é um homem só, mas no versículo 23, Jesus responde, não foi para uma só pessoa. Ele responde para um monte de gente, porque a resposta está no plural. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês. Então a resposta não é no singular. Ele poderia dizer no singular: esforce para entrar pela porta estreita, pois eu digo a você. Então Jesus, ele aproveita a pergunta daquele homem para responder para todo mundo que estava ali em volta dele. E Jesus já havia falado disso antes. Jesus já tinha falado sobre isto um tempinho atrás, mas para um outro grupo de gente. Vá lá para mim em Mateus 7, versículo 13. Mateus 7, versículo 13. Que é a continuação do Sermão da Montanha. Ele vai dizer: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Agora volta lá em Lucas, por gentileza, capítulo 13, verso 24. Então ele vai dizer: esforcem para entrarem pela porta estreita. A primeira lição que Jesus traz em relação à pergunta que lhe foi feita é que para entrar no céu, para herdar a salvação, apesar dela não ser resposta de ações humanas, a salvação não vem de vós, vem de Deus. É a graça de Deus que nos dá de graça. Apesar da salvação ser gratuita, é um dom de Deus, não é nosso, para que ninguém se glorie. Jesus está dizendo que para ser salvo depende de esforço.
Ele está dizendo, esforça-se. E por que é que ele está dizendo, esforça-te? Pode tirar, filho. Por que é que ele está dizendo, esforça-te? Porque o mundo, e com Jesus aqui, nós seres humanos temos duas opções em relação a caminhos. Nós temos um caminho que leva ao céu, como diz em Mateus 7, e temos um caminho que leva ao inferno. O caminho que leva ao céu, ele é estreito. O caminho que leva ao inferno é largo. O caminho que leva ao céu requer esforço para se trilhar nele. O caminho que leva ao inferno não precisa de esforço nenhum. Você anda do jeito que você quiser. Você faz aquilo que você bem entende. Você, o teu marido e os teus filhos decidem a forma que quer andar. Afinal de contas, ninguém manda em você. Ninguém tem que meter o dedo na sua vida. Muito menos pastor e algum tipo de líder religioso. Então, no caminho largo, você faz o que você bem entender. Você vive do jeito que você quiser. E você faz desse caminho. Você faz desse caminho e no caminho aquilo que você achar que te agrada. Não há esforço. Não há um regimento espiritual que normatiza, que regula você andar nesse caminho. Você anda com o fluir dos seus pensamentos. Você vai para onde você quiser. Você adora quem você quiser adorar. Você se torna servo de quem você quiser se tornar servo. Você pode ser servo do dinheiro. Você pode ser servo de cantores. Você pode ser servo de atores. Você pode ser servo de homens simples. Homens que dominam a lei. Você pode ser servo do seu marido, da sua mulher. Você pode ser servo de quem você quiser. Pode ser servo de uma imagem feita por mãos humanas. Nesse caminho você pode escolher quem você quer servir. Servir a televisão, servir o celular. Você escolhe quem você quiser. Nesse caminho está livre. É cada um por si. E pode ter certeza que Deus não é por ninguém. Porque a Bíblia diz que Deus não trilha nesses caminhos. Sabe aquela reunião familiar, onde se exclui a palavra de Deus, se exclui a presença da igreja, se exclui a presença do Espírito Santo, que é o principal. E aí você então decide com a sua família que caminhos que você quer andar. Pois bem, nesse caminho ele é o caminho largo. É o caminho que você acha direito. E a Bíblia vai dizer que há caminhos para o homem que parecem direitos, mas o final desse caminho são caminhos de perdição. Então, onde Jesus não pode participar, não pode entrar, não é convidado a estar, onde as Sagradas Escrituras não faz parte, onde o papel da igreja é irrelevante, esse caminho é o caminho largo, porque não requer esforço algum para estar nesse caminho. E aí você vai vivendo do jeito que você bem entender, você exerce a força para ser alguma coisa nesse caminho. Você pode ser professor, você pode ser educador, você pode ser engenheiro, você pode ser o que você quiser. E por mais que você invista em você, o final deste caminho não vai te levar a Deus. E nesse caminho você pode ser uma pessoa bondosa, dar cesta básica para os outros, cuidar dos mendigos, você pode fazer caridade. Porque o bem que você fizer nesse caminho não te leva até Deus. Não vai te levar até Deus. Por quê? Porque nesse caminho é obras suas, é coisa sua, não tem nada a ver com Deus. Então o fato de você ajudar as pessoas, dar cesta básica para as pessoas, ir lá visitar o doente, chorar pelo doente, tudo que você faz de bonzinho, de bonitinho, isso não vai fazer você chegar diante de Deus, porque não é isso que te leva até Deus. Não é as minhas bondades suas que nos levam até Deus. Allan Kardec vai dizer que mas Jesus diz que não. E entre Allan Kardec e Jesus, eu fico com Jesus. Para quem não sabe, Allan Kardec é o fundador do Espiritismo.
Ele vai dizer que as obras boas te levam a Deus. Não leva, não leva. Obras boas não levam ninguém para Deus. Tu está enganado. Ser bom leva a Deus. Não ser bom não te leva a Deus. A sua bondade não te santifica. As suas obras boas não te santificam. Satanista também é bom. Eu conheço satanistas que são bons, que ajudam pessoas. Existem movimentos em São Paulo, principalmente na capital, igrejas que foram levantadas para adorar Lúcifer, igrejas luciferianas, onde o culto acontece à base de velas vermelhas, em templo preto, tudo escuro, com rituais malignos, com derramar de sangue de bode. E essas pessoas fazem práticas boas, doam cesta básica, montam asilos para recuperação montam casas de recuperação de drogados, acolhem idosos que foram abandonados pelos filhos. Então não é as nossas bondades, os nossos acertos que faz nós chegarmos até Deus. Paulo vai escrever em 1 Timóteo que há um só mediador entre Deus e os homens, e o mediador é aquele que media, é aquele que convence o outro, é aquele que fica entre você e alguém. E Paulo vai dizer que há um só mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Então, para chegar até Deus, nós precisamos de Jesus na nossa vida. Então, todas as obras boas que nós devemos fazer, e isso é obrigação do cristão, nós só fazemos porque já encontramos a bondade antes, não fazemos porque nos tornamos bom. Você só ajuda alguém porque você já teve um encontro com a bondade, e essa bondade chama Jesus. Então quando você está ajudando alguém, e alguém vira para você e fala assim, nossa, é uma pessoa boa, né? E você se alegra com isto, significa que o caminho largo, ele já abraçou você e o seu ego. Agora quando você devolve dizendo assim, essa bondade que está em mim chama Jesus Cristo. Essa bondade que está em mim chama Jesus. E eu queria que ela estivesse em você também. Nós somos ruins por natureza. Eu ouvi uma mensagem do pastor Ariovaldo Ramos, na qual eu admirava muito, muito mesmo. Fui aluno dele em São Paulo, tive o privilégio de estar com ele em alguns eventos. A última vez que eu falei com o pastor Ariovaldo Ramos foi um mês antes do Lula ser preso. Quando o Lula foi preso, quem foi o pastor que estava em cima do caminhão, orando pelo Lula, no dia que o Lula foi se entregar? O Sérgio Moro. Ariovaldo Ramos. Eu me lembro que eu perguntei para o Ari, o Júlio Severo, que já faleceu, está com Deus agora. Falei, Ari, o Júlio Severo, um blogueiro evangélico, morava nos Estados Unidos, ele teve que ir para os Estados Unidos porque ele foi um dos homens, um dos primeiros no Brasil a combater o movimento homossexual, o movimento LGBT. Ele escreveu livros, obras literárias de combate a esse movimento. Foi tão perseguido no Brasil que teve que ir embora para os Estados Unidos. E eu lembro que o Júlio falava que o Ari estava se voltando ao movimento esquerdista, estava abraçando as causas do movimento esquerdista, do PT. E aí eu chamei o Ari e falei, Ari, não tem nada a ver com o que eu estou dizendo aqui, mas enfim, agora eu já comecei, eu vou terminar. Ari, você tá apoiando o Lula? Ele disse, não. Não, pastor William. Aí quando o Lula foi preso, se você pegar o vídeo lá, você vai ver. Quando eles falam, vamos passar aqui o pastor Ariovaldo, ele foi o que orou pelo Lula. Aquilo foi uma decepção para mim, enfim. Mas Ari, Deus abençoe sua vida. Você joga no Google lá, pastor Ariovaldo Ramos. Eu ainda te amo, em nome de Jesus. Mas o Ari, ouvindo o Ari pregar uma vez, ele disse assim que se a graça de Deus fosse retirada da terra, a gente já vê pessoas se matando. A gente vê loucos andando para a rua aí, dando tiro na galera, se cortando, se cometendo auto-extermínio. Pois bem, tudo isso, Ari dizia que era uma brecha da graça. O que é isso, brecha da graça? É Deus dizendo o seguinte, não, vai acontecer porque eu estou permitindo ainda que aconteça. Mas a graça de Deus sendo retirada, ou seja, a presença do Espírito Santo sendo retirada, meu amado,
Você vai andar para a rua, você vai ver gente dando tiro na cabeça, gente se matando assim, mas aos montes, aos milhares. Terceira Guerra Mundial, Quarta Guerra Mundial, isso aí já seria, nós já estaríamos na 20ª, se caso isso tivesse acontecido. O mundo já tinha acabado já. Então o que mantém uma sanidade nessa sociedade, ainda é a presença do Espírito Santo. Se o seu vizinho ainda não te matou, é porque o Espírito Santo ainda está regulando as coisas. Aquele endemoniado do seu vizinho não foi lá pegar a arma, dar um tiro no C ainda? Ainda, pastor? Ainda, porque o Espírito Santo está regulando tudo. Porque se saiu o Espírito Santo, meu irmão, não tem para ninguém. Corre que o bicho vai pegar. Porque quando isso acontecer, a igreja não estará mais aqui. Aí sim será estabelecido o caos, o inferno na terra. Então é a presença do Espírito de Deus que vai regulando, sabe? Que vai acalmando os perturbados. Entendeu? Que faz um monte de assassino dentro de uma cela não se matarem um ao outro com o dente. Se matarem com o dente. Imagina quantos assassinos agora estão dentro, pessoas que foram presas pelos seus crimes e hoje estão detentas, estão presas, enjauladas. Imagina quantos que estão na mesma cela. Se não é o Espírito Santo, esses caras se matariam entre eles. Então Deus ainda está no controle de todas as coisas. Ele está ainda no controle, não digo no controle, mas Deus está ainda segurando muita coisa para que muita coisa de ruim não aconteça. Então, amados, esse caminho largo, ele é muito fácil, mas o estreito não. Isso aqui que nós estamos fazendo essa hora, 8h10 da noite, você aí sentadinho no seu sofá, você que não conseguiu vir por algum motivo médico, ou sei lá, viajou de cidade. Agora, você que está me assistindo, que podia vir e não vir, aí já é outros 500. Mas você que está aí por motivo médico, não pôde vir, né? Porque não existe igreja online não, meu filho. Não existe igreja online não, que existe isso aqui é igreja. Online não existe, não está na Bíblia. Então, o culto online, ele está aí para pegar quem de fato não é cristão, não é crente. Então, a exceção, ela existe para quem está passando por uma questão clínica, está se guardando por causa desse vírus aí, essa desgraça desse vírus. Enfim, você que está me assistindo aí em casa agora, todos que aqui estão, o que nós estamos fazendo agora, você parado aí na frente da TV, uma vontade doida de sair, mas você está segurando aí, você fala, não, vou ficar aqui até o final desse culto. Já louvei, já fiz já ofertei, né? Já mandou o Pix para a conta da igreja, glória a Deus pela sua vida. E agora você está no momento da palavra. Pois bem, o que vocês estão fazendo aqui, isso é porta estreita. Não é fácil, não. Agora, fácil é você, num culto de domingo, fazer um churrascão na hora do culto. Você faz um churrascão na hora do culto, convida os amigos. Pouco importa culto. Fácil é na hora de orar, você, em vez de orar com os seus filhos, você vai assistir uma Netflix. Fácil. Fácil, em vez de você pegar a Bíblia e ensinar para os seus filhos, é pegar o livro do Maurício de Souza, a Turminha da Mônica. É fácil, cheio de figurinha. E aí você vai dizer qual que era o nome do filme em que o Cebolinha foi assistir para o teu filho. Aí teu filho, não sei, mãe. Aí você vai dizer, Lambo 3. É uma piada, só. Para quem nunca viu o Cebolinha, ele não fala ué. Não tem nada a ver isso aí. Não é para rir, não. E o filho, né, é para chorar. É muito fácil, o mundo está aí, meus amados. Você faz o que você quiser fazer, lindo. Mas ser crente não é fácil, não. Porque ser cristão é um convite para você andar no caminho estreito. Você está rindo, né, Bernardo? Você não está rindo da piada, você está rindo de mim, eu te conheço. Ai, pai, eu sou bom para contar piada.
O caminho estreito, ele é difícil, ele é apertado. Mas é o único caminho que te leva a Deus. Porque no caminho estreito tem renúncias. No caminho largo tem aceitação. No caminho estreito eu tenho que renunciar às minhas vontades e viver os princípios do Senhor. No caminho estreito eu digo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. No caminho estreito não há negociata, não há quebra de princípios, porque os princípios estabelecidos no caminho estreito é a palavra do Senhor. No caminho estreito, o homem que foi dado à mulher, ele é o sacerdote dentro da sua casa. Ele é a figura do Cristo. E Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo que o homem precisa amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. No caminho estreito, a mulher é como a igreja na vida do esposo. Uma serva fiel e obediente, temente ao Senhor, ao seu Senhor. Companheira, amiga. Então, em um casamento cristão, ele é regido por princípios que vêm se estabelecer no caminho estreito. E andar por este caminho estreito requer renúncia. Renúncia de querer fazer sexo antes do casamento. Porque o sexo antes do casamento é prostituição e está na palavra. E já que você não aguenta, então o que você faz? Casa. Porque é melhor casar do que se prostituir, diz a palavra. Renúncia das fofocas, porque fofoca leva você para intriga. Renúncia das mentiras, porque mentira faz você se tornar servo do diabo, e a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E a principal renúncia de todas, o meu eu. Renunciar ao meu eu. Esse eu que insiste em dizer para mim que aquilo que eu acho é certo, independente do que Cristo disse. Eu disse, não sei para quem esses dias aí, que o maior gigante que nós temos que vencer não é o diabo, é nós mesmos. Nós somos o maior gigante. E quando nós nos vencemos, nós estamos prontos para vencer o diabo. Para quê? Querer vencer o diabo, sendo que você não consegue controlar a sua própria língua. E Tiago vai escrever uma carta linda, né? Martinho Lutero vai dizer que a carta de Tiago é como brasa. Martinho Lutero não gostava muito de Tiago, não. Para ele, Tiago não tinha que estar nas Escrituras. Mas, enfim, não foi ele que determinou, foi o Espírito Santo. Está aqui o livro de Tiago. Tiago vai dizer que se nós colocamos freio na boca de um cavalo e puxamos o freio e o cavalo para, por que não fazemos nós o mesmo com a nossa língua, com a nossa boca? Colocamos freio em nossa boca. Ele vai dizer que a língua é um órgão pequenininho, assim como uma brasa é pequenininha. E se você pegar uma brasa pequenininha, e jogar numa mata, ela incendeia a mata inteira, assim é a língua. Uma palavra desse tamanho que você joga no meio da família, no meio dos relacionamentos, você incendeia a família toda. Você pode tanto contaminar todo mundo para o mal, quanto também transformar todo mundo no bem, para o bem. É forte, não é? É forte. Então Jesus está respondendo para esse homem: esforça-te. Andar nesse caminho não é fácil não, lindão. Não é fácil. Tem uma galera que vai desistir. Tem uma galera que não vai aguentar, vai jogar a toalha. E é muito interessante que a Bíblia, no capítulo seguinte, ou seja, se você for pular para o capítulo 15, né, nós temos o capítulo 14 e o capítulo 15, você vai ver Jesus contando a parábola de três
3 parábolas do mesmo texto. É muito interessante essas 3 parábolas. Ele vai falar da ovelha que se perde. Havia 100 ovelhas, uma se perde. Da moeda que se perde, que a mulher perde, havia 10 moedas e uma se perde. E do filho que se perde, havia 2 filhos e um filho se perde. É muito interessante, o capítulo 15 narra a proporção da perda. A ovelha que se perde é 100 por 1. Das moedas que se perde é 10 por 1. E do filho que se perde é 2 por 1. Então na parábola da ovelha, é o pastor que vai atrás da ovelha que se perde. Na parábola da moeda, é a dona da moeda que vai procurar a moeda que se perde. Mas na parábola do filho pródigo, o pai não vai atrás do filho, não. Ele espera voltar. Então, que diferença tem uma da outra? Nós vamos entender esse texto. É maravilhoso, leia na sua casa, capítulo 15 de Lucas. Que a ovelha que se perde do aprisco, ela de fato, até eu ia pregar sobre isso, mas Deus me levou para o outro lado. Ela se perde por um descuido. Ela saiu do aprisco, foi deixando se levar por esse caminho largo e se perdeu por um descuido. Já a moeda que se perde na mão da mulher, interessante que se perde dentro da própria casa, ela perdeu a moeda, a Bíblia chama essa moeda de dracma. Essa moeda que ela perde dentro de casa, ela perde por um acidente. Um acidente de percurso dentro da própria casa, bate no pote, o pote caiu, a moeda foi para um lado, e ela não soube, é um acidente. Agora o filho pródigo, que é aquele que sai de casa, pega a herança do pai e sai de casa, ele se perde por rebeldia. E por que que o pai não vai atrás do filho pródigo, mas o pastor vai atrás da ovelha? É porque a ovelha que se perdeu, ela não sabe como voltar para trás. O filho que foi embora sabe o caminho de casa. Vai ter que voltar sozinho. Não tem que ficar mandando mensaginha para tentar mimar o sujeito para ele voltar. Ele sabe o caminho de casa. E quando voltar, o pai está na porteira esperando. De braços abertos. Não é assim que diz a parábola, Oséias? Isso é Bíblia. Isso é Escritura. Então, para você manter no caminho, você precisa esforçar. Se esforçar, lindão. Não pôs um domingo que você encheu a sua barriga com uma feijoadona top. E aí 3 horas da tarde, que é o horário que você costuma dormir, chega o teu cunhado, chega o teu primo, chega a tua vizinha, a amiga que você mais gosta. 3 horas é o horário de você dormir, você tirar o seu cochilinho. E você sabe que das 3 às 5 é o horário que você tira o cochilo, 2 horas ali, porque 5h30 você já está tomando banho, botando os meninos para tomar banho, passando uma roupa para ir para o culto. E aí o camarada chega e não sai. E o que você faz? Vai tocar? Não, você não toca. Se é no caminho estreito, o que você faz? Amores, eu tenho que ir para a igreja, eu quero convidar vocês para ir comigo. Mas se é no caminho largo, o que você faz? Não, vão ficando por aí. Fica aí. Não, igreja, vai para o culto. É muito fácil viver no caminho largo. Ou, se ninguém quiser ir, sabe o que você faz? Bom, já que ninguém quer acompanhar a gente também vai deixar vocês aqui à toa. Vai todo mundo agora sentar em torno da televisão, porque é hora do culto. Nós vamos ter culto agora. Não fica um na sua casa, vai todo mundo embora. Aí começam a levantar, eu também tenho que ir. Tá na hora já para mim. Ué, mas vocês vieram aqui por causa de quê? Por causa da cerveja? O que é que cultiva o mundo? Aquilo que o mundo oferece. Álcool,
drogas, prostituição, mentira, enganos, falar mal dos outros. Observe para você ver como é a festa dos ímpios. É regada a bebida alcoólica, é regada a conversas fiadas, é regada a mentira, é regada um monte de porcaria. Sai briga, cunhado que viu outro, por que você chamou ele? Eu não vou ficar aqui porque chamou ele. Aí sai bêbado e briga e vai jogar um truco e grita mais alto que o outro não gosta, já joga a carta, o baralho na cara e já dá um tapa na mesa, a mesa vira, e a mãe vem com a tigela de feijão, já joga o feijão para cima, fala, toda vez é assim, esse inferno, não dá para reunir os filhos assim, e vira um diabo de festa. É assim. É desse jeito. Não na maioria. Não é porque é ímpio que toda festa é um inferno. Não é isso não. Mas essa é a grande maioria. E aí tem um tio que é crente, chega no meio para apaziguar, em nome de Jesus, para isso. Aí o Jotá fala, você sempre vem com isso. O tio já não aguenta mais também. Eu falei para não comprar bebida. Sempre digo, Jesus não está nesse negócio. E começa a gritar, e o outro já grita lá, seu crente, não sei o quê. E vira, nossa, Deus amado. E acaba a festa, e o que sobra para a galera? Enxaqueca, sobra dor de cabeça, sobra a casa tudo suja, imunda, copo de cerveja com cigarro, com bituca de cigarro, só no vaso sanitário, tudo cheio de urina em volta, é o primo deitado babando no sofá, é o cunhado jogado para um lado, o cachorro lambendo a cara do soco. É assim, estou certo ou errado? O caminho largo, ele é interessantíssimo. Eu vim lá. Jesus me encontrou lá. Jesus me pegou lá e provavelmente 99% das pessoas que estão aqui foram pegos lá também. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus está respondendo para esse homem, se você não esforçar, você não fica nesse caminho. Tem que ter esforço. Tem que ter esforço. E aí nós vamos para o versículo 26. Não, no versículo 25, na realidade, Jesus continua dizendo o seguinte: quando o dono da casa se levantar, essa é a figura do Cristo. Essa é a figura do Pai. Tá, do Pai. Jesus está fazendo uma analogia entre céu e terra. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, e você ficar do lado de fora, vocês ficarem do lado de fora batendo e pedindo, Senhor, abra a porta. Ele porém vai responder, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Ele está dizendo o seguinte, se você não se esforçar para andar no caminho estreito, vai chegar um momento que você vai querer entrar pela porta, a porta que te joga para dentro do céu, a porta que te leva para os braços do Pai, a porta que faz você entrar no reino da glória. A porta vai estar fechada e você não vai conseguir entrar. E você vai gritar, abra! Pelo amor de Deus, abra! E ele vai responder, não te conheço. Não te conheço. E aí você vai dizer, versículo 26. Então vocês dirão, comemos, bebemos contigo, e ensinastes em nossas ruas. O que esse texto está dizendo? Deixa ele na tela. Eu participei dos cultos. Eu estava lá comendo com o Senhor. Participando das festas com o Senhor. Eu participei dos cultos. Eu sentava e ouvia o Senhor ensinar. É o que está nesse texto aí. Eu ia para os cultos domingo. Eu pegava minha mulher, meu filho, minha filha, nós íamos para o culto.
Como é que o senhor vai me deixar do lado de fora? Peraí, poxa vida. Eu frequentei certinho o templo. Eu estava lá. O senhor aparecia lá para ensinar. Eu estava lá. O senhor não me via lá não? Olha o que ele vai dizer. Versículo 27. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afasta-se de mim, todos vocês que praticam o mal. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que você até pode frequentar uma igreja, mas se você não se tornar uma igreja, para nada valerá o seu tempo. Tem gente que está aqui e não sabe nem por que está aqui. Há um convite para se despertar no caminho estreito, que é o caminho que nos conduz à salvação, é o caminho que nos conduz ao céu. Se despertar para o Cristo, ter atitude santa, ser diferente das pessoas lá fora, ser diferente em tudo, meu lindo, diferente em tudo. Deixa eu falar uma coisa para você, falar para os filhos aqui, mas tem pouco aqui filho aqui, acho que tem 2 só aqui. Mas tem uma galera, tem 3. Não, 4. Filho de peixe pode ser peixinho, mas filho de crente não é crentinho não. Seu pai pode subir, você pode ir para o inferno. Seu pai não vai te levar para o céu não, meu filho. Nem sua mãe. Minha mãe é crente, estou tranquilo. Você está tranquilo? Se Jesus vir, você pode ficar. E você vai ver sua mãe subir. Já tem idade suficiente para saber o que é certo e o que é errado, e já tem idade suficiente para colocar a tua vida na palavra de Deus. Isso vale para os jovens que aqui estão. Começar da minha filha. Colocar a sua vida na palavra e parar de palhaçada. Não digo que vocês fazem palhaçada, mas parar de brincar. Porque a salvação ela é para todos, desde que todos entendam que Jesus é o Salvador e eu tenho que ser servo dele. Nós temos que começar a lidar com isso de forma séria. Arrependa-te, porque o caminho estreito pede arrependimento. Esse é o meu ministério. Meu ministério é esse. Enquanto você está avaliando as minhas condutas, o jeito que eu falo, eu continuo pregando. Eu estou pregando. Há 8 anos ininterrupto nesse púlpito e há 16 anos quando eu ouvi a voz do mestre. Estou pregando. Você tem que fazer o mesmo. A molecada de hoje está se afastando cada vez mais do evangelho porque os pais de hoje não estão interessados em evangelho. Não digo os pais daqui. Os pais de hoje querem sombra e água fresca, coco, gelado. Não lê a Bíblia com seus meninos. Não senta para ensiná-los nas escrituras, porque não consegue. Nem eles conseguem entender as escrituras. São desinteressados para a reunião de oração. Eu acho interessante quando a Edilane chega para a reunião de oração. Não estou enchendo a bola dela não. Ela chega e a filha dela está junto com ela. Ela vem para a escola bíblica, a filha dela está junto com ela. Ela vai para fazer assistência social, a filha dela está junto com ela. Então, o que a menina está sendo? Ela está sendo introjetada dentro dela tudo aquilo que a mãe está fazendo. E aí eu fico feliz quando eu vejo um filho do lado da mãe, que é o caso agora do Natan sentado do lado da mãe dele. É o caso dos meninos que estão ali agora na escolinha bíblica. Eu fico feliz porque esse é o caminho mesmo, esse é o caminho estreito. É isso que você tem que fazer. É isso aí. Porque o mundo lá fora está fazendo um convite para os seus filhos, para o seu filho conhecer o que é mal, o que é errado. A ideologia de gênero já está presente, não vai ser aprovada pelo Senado. Esquece.
Já está lá, já nas escolas infiltradas. Está lá. Você liga a TV, é filme, que diz que é filme de comédia, para você rir. De atores reconhecidos, ensinando besteira para os meninos de 12 anos, 13 anos. Esses dias aqui no Polivalente, é claro que mandaram uma nota dizendo que o professor saiu da escola, saiu da sala e os meninos foram lá e colocaram aquela porcaria daquele filme lá. Enfim, não vou nem falar o nome para ninguém correr lá ter que assistir. Não é nada. O professor sabia que estava rolando. Sabe? Então, assim, gente, está cada vez pior. Agora há pouco eu vi um sujeito do PSOL, que é um partido de esquerda, ele lançando a pré-candidatura e estava embaixo assim, pela educação e contra a família. Vocês têm ideia disso? Que se ele ganhar para deputado federal, ele vai lutar pela educação e contra a família. Pode haver educação sem família? Há um desejo do inferno em destruir a família. Vocês têm ideia, se a igreja não tivesse aqui hoje, quando eu digo a igreja, não digo essa igreja, eu digo a igreja em geral, o que seria da humanidade? A igreja ela é a pulsão de vida para a humanidade, assim como o Amazonas é o pulsão de oxigênio para o Brasil e para o mundo, a igreja é a pulsão de vida para o mundo. Tira a igreja da sociedade e você vai ver o que vai virar. Tira os líderes que combatem o pecado, que combatem o mal. Tira. Descem a lenha no Silas Malafaia, batem nele pra caramba. Porque ele pede dinheiro, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. Mas mostra pra mim, quem foram os outros pastores que peitaram o movimento homossexual? Os caras tentaram caçar o CRP dele, a carteira de psicólogo dele 5 vezes. E ele foi pra TV, foi em todo lugar, e foi lá, e o PL, o projeto, fugiu o nome agora, que declarava que quem falasse contra o movimento era homofobia. Não foi aprovado porque ele e um grupo de pastores quebraram o pau, foram para cima. A porta larga é o que leva o homem para o inferno. E quem anda por esse caminho se infiltra dentro da igreja. Tem um monte de gente sentada em bancos de igreja que está andando pela porta larga. E Jesus vai dizer para essas pessoas, coloca lá de novo, por favor. Eu não conheço vocês. Eu não sei de onde vocês vieram. E essas pessoas vão tornar a dizer, versículo anterior, mas como assim você não conhece a gente? A gente comeu com você, bebeu com você, nós comemos com você, bebemos com você, você nos ensinou. E ele vai continuar dizendo, volta de novo, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, porque vocês praticam o mal. E isso me faz lembrar o livro de Isaías, capítulo 59, verso 2, coloca lá para mim. As suas maldades, coloca a versão anterior, as vossas iniquidades, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o rosto de vós para que ele não vos ouça. Ou seja, você está lá orando, meu amigo, você está lá orando, minha amiga, está lá clamando, achando que Deus está te ouvindo, e Deus não está te ouvindo. Por quê? Porque o que antecede a sua oração é a sua iniquidade, e enquanto não houver arrependimento, a sua oração não vai ser ouvida, vai bater no teto e vai voltar. Incrível que pareça, tem gente assim. O camarada faz um monte de besteira e vem para a igreja, como se nada tivesse acontecendo. O camarada ela fica o dia inteiro só vendo porcaria, só assistindo porcaria, só falando coisa que não deve, não faz nada que produz santidade, e aí vem para a igreja, e ora aqui no banco ainda, ora aqui, ora lá, sei lá onde. Não há arrependimento.
E quando não há arrependimento, não há renovo. E quando não há renovo, é porque Jesus não entrou na sua vida. Então lá no final você vai dizer: Jesus, estou aqui, ó, eu cheguei, deixa eu entrar. Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. E para onde é que vai essas pessoas? Jesus não mediu palavras para dizer para onde essas pessoas iam. Jesus não mediu palavras, simplesmente ele disse, versículo 28, ali haverá choro e ranger de dentes. Ali onde? Quando Jesus fala apartai-vos de mim, ele está te jogando de volta, ele está mandando você para o lugar aonde há dor eterna, ranger de dentes, choro e ranger de dentes. E de lá você vai olhar e vai ver os profetas, vai ver a gloriosa eternidade que você perdeu. Escuta, se você acredita mesmo que você vai morrer e reencarnar, essa doutrina não é cristã. Essa doutrina é filosófica. Surgiu na Grécia Antiga com os pais da filosofia antiga. Aristóteles foi um dos precursores dessa doutrina. Os movimentos pseudos cristãos se apropriaram dessa doutrina. Que você morre e o seu espírito sai e entra no outro. É louco, não é louco? Você tem que ser doido para acreditar nisso. Pois bem, a mesma loucura que você tem para acreditar nisso é a mesma loucura que você tem para acreditar nisso aqui. O mesmo esforço que você faz para acreditar que você vai morrer e entrar no corpo de uma outra pessoa e nascer de novo, é o mesmo esforço que você faz para acreditar que Jesus Cristo não manda ninguém para o inferno, que você vai sozinho. Basta você não praticar o que Ele pede. Deixa claro, Jesus não fez o inferno para nós. A Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. O inferno não foi feito para homens, mas o céu sim. E aí você questiona, onde que é esse céu? Onde que é esse céu? É ali em cima ali? O céu é ali, depois das nuvens? Não tenta querer saber aquilo que só Deus sabe e não foi revelado. É um lugar que existe, mas não foi revelado. E a palavra diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado. Que existe um lugar, existe, ponto final. Mas aí nós vamos para o caminho mais racional possível. A gente tenta construir um caminho mais fácil para tentar entender a espiritualidade. Esse é o plano do caminho largo. O caminho largo vai incentivar o seu filho a se tornar filha. Vai incentivar a sua filha a se tornar filho. O caminho largo vai dizer que menino e menina não existe, que agora é menines. Ah, pelo amor de Deus. Ah, não. Aí já passado o limite. A língua portuguesa já é difícil de entender. Aí vem esses caras querer mudar a língua portuguesa. Ah, não dá. No caminho largo tem tudo. Então você tem que se posicionar, meu lindão. Você que está me assistindo, se posicione, acabou. Eu sou de Jesus, Jesus é meu, e pronto, acabou. Estou na palavra. Acabou, meu filho. Ah, então tá, a partir de hoje então eu vou me tornar crente. Não vou usar calça, vou usar só saia, isso mulher dizendo. Não vou cortar mais cabelo e não vou passar mais maquiagem. Meu irmão, isso não muda nada a sua vida.
Isso não te faz cristão e nunca fez. A igreja que outrora ensinava isso, hoje você chega nessa igreja, tá as mulheres cantando no púlpito de calça, de brinco, e dançando assim, ó. Eu sou do tempo que se fizesse assim no púlpito, era excluído. Eu vim de lá. Eu sou do tempo que se você desse um passinho para o lado, te louvarei, o pastor já levantava aí, que não é boate não. A mesma igreja que há 25 anos, 30 anos atrás, botava jovens, excluía as pessoas da igreja porque cortava um dedinho de cabelo, hoje é a igreja que não está preocupada com isso mais não. Porque ela entendeu, louvado sejas, que não é isto, que são características e elementos que faz o homem ser salvo e encontrar a santidade. Ser santo começa dentro de casa, do jeito que você trata os seus filhos, a sua esposa. Ser santo começa lá no trabalho, do jeito que você lida com os seus companheiros de trabalho. Ser santo é o jeito que você se vê sozinho, sem ninguém estar perto de você. Como é lindo fazer o que é certo, mas muito mais lindo ainda fazer o que é certo, inspirado pelo Espírito Santo. E nesse mundo você vai enfrentar aflições. Você que é patrão, que está me assistindo agora, você vai ter que demitir uma pessoa por ter feito coisa errada, né, Wilson? Por não ter produzido. Fazer o quê? Ah, não, porque agora eu sou santo, não posso mandar mais ninguém embora. Tem que só contratar. Vai ter que fazer escolhas. E nessa que você manda o camarada embora, o camarada vai falar mal de você, vai ser ingrato, vai se levantar contra você e fazer o quê? Mas o processo é esse mesmo. Você vai ter que confrontar muita gente, é normal, as aflições da vida. Mas o Jesus faz uma escolha, se esforce para que você não fique fora. Não fique fora da glória, da graça do Pai, da misericórdia e bondade dEle. No nome de Jesus, se esforce. Se esforce para o seu filho estar do seu lado, estar sentadinho aí junto com você, se esforce. E lá no final, se seu filho virar e falar assim, mamãe, eu não quero nada disso, suas mãos vão estar limpas, porque você fez sua parte como pai e como mãe. Não vai ter um peso na sua consciência, na sua alma. Pô, podia ter feito tudo para meu filho, para minha filha, não fiz nada. Você está tranquilo. Vamos correr. Já era para eu ter acabado já. Eu prometi. Oh, Jesus. Aí vem uma seguinte defesa. Eu falo por mim quando eu digo que eu vou acabar cedo, mas quem manda é Jesus. Então não tem como você me acusar. O pastor fica mentindo, fala que eu acabar cedo, não acaba. Não, eu falei que acaba cedo mesmo. E estou sustentando que vou acabar. Só que quem manda é Jesus, né? Então, olha aí. Escapei, hein? Agora o versículo 29. E virão do oriente, do ocidente, do norte, do sul, e assentar-se a uma mesa do reino de Deus. O que é isso, pastor? Explica para mim. Povos, línguas, nações virão, serão chamados. E você vai ver um monte de gente que se achava que jamais entraria na glória com o Pai, entrando. Você vai ver um monte de gente, uai, aquele fulano entrando, Jesus, ele não pode não. Que ele me fez mal no passado, ele não pode. E entrando. E aí ele vai encerrar, agora você joga na NVI. Aí ele vai encerrar no versículo 30, olha lá. E eis que, de fato, há últimos que serão primeiro, e primeiros que serão últimos. O que a Escritura está dizendo? Aqueles que você achava e nem imaginava que não poderia ser salvo, serão. E os que, de certo, tinham o direito de salvar, no caso aqui, usando o texto, aplicando o texto, no texto mesmo, Jesus está apontando para os judeus. Está dizendo, a salvação veio para vocês primeiro. Como vocês não querem, então, vocês serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. É isso que diz o texto. Mas aplicando o texto para os dias de hoje, Jesus está dizendo, eu vim para salvar a igreja.
E quem não está na igreja vai se perder. E aí você vai ver um monte de gente dentro da igreja se perdendo e muita gente procurando a igreja e se encontrando. Portanto, é chegado o tempo da consciência. É chegado o tempo em que eu e você precisamos parar um pouco e olhar para as nossas vidas, olhar para as nossas famílias, nos arrepender e interceder para que haja salvação entre nós, para que os nossos familiares, amigos se voltem para Jesus e seja achado no último dia, quando o céu se abrir e o juiz dos juízes descer. Aleluias. Se coloque de pé, aplaudindo ao Senhor Jesus. Há um caminho